galerinha! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Estamos de volta para a semana 3, o volume 3, o terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Daiane, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos estudar o uso de conectivos no texto. Mas antes de começarmos, vamos trazer aqueles recadinhos de sempre. Olha aí o Dicão segurando o QR Code. É só vocês apontarem o celular que ele vai direcioná-los para nossas redes sociais e vocês estarão por dentro de tudo o que preparamos para vocês e sempre das nossas novidades em primeira mão. Já peço para que vocês deixem aí o joinha nesse vídeo e compartilhem com seus amigos. E claro, ao final da aula, deixe um comentário para que a gente fique bem feliz lendo aí, né, os recadinhos de vocês. E também, se vocês tiverem dúvidas, é claro. Para a galera que está aí estudando para o Enem, fiquem ligadinhos que já está rolando o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, totalmente gratuito e com aulas de redação, pessoal, toda quarta-feira às 16 horas, com atualidades e também com pontos super específicos sobre a redação do Enem. Vai ficar fora dessa? Espero que não. Então, pessoal, esses são os recadinhos de hoje. Bora para nossa aula. Vamos lá. E hoje, dando continuidade ao que a gente vem trabalhando aí sobre a redação do Enem, vamos falar sobre o uso de conectivos no texto. E o que são, gente, os conectivos, né? A gente vai perceber aqui nesse texto, né, em negrito, que há várias palavras aí que têm uma função. Vamos ler juntinhos aqui. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica na produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Aqui, pessoal, nós temos um trecho de uma redação, nota 1000, né? Que foi tema aí, a gente teve o tema há alguns anos, né? Sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aqui nós temos esse exemplo, né? De um parágrafo do desenvolvimento. Aqui a gente pode dizer que é o do desenvolvimento 1, do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Porque temos aqui o primeiro conectivo em primeira análise. Ok? E aqui nós temos o como, temos o nessa perspectiva, os quais, sob essa ótica, desse modo, o qual. Como nós dissemos, né, que nós estamos trabalhando com conectivos, é claro que todos esses em negrito são conectivos. E ao que eles servem, pessoal? Eles vão aí, né, serem utilizados para conectar, para estabelecer uma relação de sentido dentro das orações, ok? Entre as orações, entre, né, os períodos aí, e eles podem estabelecer relações também, pessoal, entre os parágrafos. Então, a gente vai ter como conectivos preposições, conjunções, pronomes, advérbios e locuções,
né, correspondentes para ligar, né, as palavras, as orações, os parágrafos do texto, promovendo o quê, pessoal? Coesão textual e, por consequência, coerência também, né? Porque se a gente utiliza um conectivo de maneira equivocada ou não utiliza, pode sim comprometer o sentido do texto. Então, a gente vai perceber aí, para a galera que vai fazer o Enem, que na competência 4 é avaliado o uso desses conectivos, que no caso são chamados aí, na redação do Enem, de operadores argumentativos. Então, vocês têm que ficar atentos, né? Na relação intraparágrafo, como a gente viu aqui nesse exemplo, esses operadores, esses conectivos aí, e naqueles que são interparágrafo, que vão estabelecer relação entre um parágrafo e outro. E a propósito, pessoal, é obrigatório que haja articuladores aí, que haja esses operadores, esses conectivos de um parágrafo para outro, ok? Obrigatório. Gravem aí e não deem bobeira. Agora nós vamos ver quais que são os conectivos que vocês podem utilizar na redação. Aqui a gente tem uma ideia de soma, né? Que a gente vai utilizar, né, várias conjunçõezinhas aí, o e, mais, nem. Temos aí o também, assim como também, ademais, além disso. Então, quando você quiser estabelecer aí uma relação de adição, adicionar mais alguma informação, você deve utilizar esses articuladores, esses operadores aí. Temos o de ideia, de conclusão. Logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, dessa forma. Então, quando você quiser concluir, né, alguma ideia, você pode utilizar esses conectivos. Temos a ideia de explicação. Por quê, que, por quanto, por isso, assim, visto que, já que, uma vez que, por conseguinte, por causa de. Então, vocês vão perceber que, por exemplo, aqui a gente tem o por isso, mas também temos o por isso na conclusão. Isso vai depender daquilo que você está construindo no texto, da relação que você está construindo. Então, aqui a gente está falando da ideia de explicar. Então, explicar é o quê, gente? É a gente aprofundar aquele conteúdo, né? Aquilo que eu estou dizendo ali, né? Aquele conceito, eu vou explicar. Então, você vai utilizar aí esses conectivos. Temos a ideia de conformidade. Então, a gente tem aí conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, de conformidade com. A gente usa muito de acordo com fulano de tal, né? Para falar ou de acordo com a pesquisa tal, segundo a pesquisa tal. Então, é conformidade, conforme algo, tá? Vamos aqui, ideia de contraposição. Então, quando você tiver, né, quiser fazer aí uma oposição no seu texto, você vai utilizar esses seguintes conectivos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, embora, ainda que, mesmo que. Prestem bem atenção na frase, né, que vocês vão montar, porque nem sempre dá para utilizar, um vai poder, por exemplo, substituir o outro. E isso eu falo, tá? Isso se aplica a todos esses conectivos que nós utilizamos aqui. Temos também a ideia de comparação. Mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente bem como. Então, a gente vai comparar um conceito com outro, uma ideia com outra, um objeto com outro. Então, a gente utiliza aí esses conectivos. Temos a ideia de condição. A condição, gente, é algo hipotético, né? Então, não é algo que a gente tem certeza. Então, a gente vai utilizar o quê? Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que. E, por último, nós temos a ideia de finalidade,
que é quando a gente quer colocar o quê? Por exemplo, quando vocês vão utilizar aí, vão fazer a proposta de intervenção, é obrigatório que vocês escrevam aí sobre o elemento efeito, né? A finalidade, o objetivo que você quer que seja atingido aí com essa ação que você está propondo. Então, você vai utilizar os seguintes conectivos: a fim de que, para que, com fito de, com a finalidade de, ao propósito, com o objetivo de, com a intenção de. Pessoal, tem uma coisa que é extremamente importante que vocês não podem deixar com que isso aconteça, que é repetir esses conectivos na redação. Ou seja, você usou, por exemplo, o portanto uma vez no texto, você não pode voltar a utilizá-lo, ok? Combinado aqui? Então não repitam de maneira alguma esses conectivos. Mas aí você vai me perguntar, professora, mas, por exemplo, eu vou utilizar o e, né, que é a ideia de soma. Eu não posso voltar a utilizá-lo? Você pode, mas você deve evitar. Quando for repetir, que se repita com bastante distância de um conectivo para o outro. Isso se aplica também às demais palavras, tá bem? Então, pessoal, essa foi a explicação. Vamos para a resolução das atividades. Atividade número 1. Na frase, dessa forma, o governo deve intervir na situação, agindo de modo a resolver o problema de desigualdades sociais no país, o conector destacado tem ideia de... Bom, pessoal, aqui nós temos as alternativas. O que vocês devem pensar é que antes dessa frase, provavelmente tem toda uma construção de um texto aí, né, falando sobre as desigualdades sociais no país, argumentando a respeito delas. Por isso, vocês devem pensar, né, qual que é o sentido que essa conjunção, né, que esse conector, na verdade, ele está estabelecendo aí nesse texto, né? Então, aqui nós temos a opção, letra A, conclusão, letra B, contraposição, letra C, conformidade, letra D, soma, letra E, condição. Então, se a gente retoma aqui, a gente pensa que há um texto anterior e que aqui está falando dessa forma, o governo deve intervir na situação, a gente vai ter o sentido de quê? De conclusão, logicamente. Além do mais, dessa forma é um conector conclusivo. Mas a gente vai partir da premissa que há aí todo um texto anterior a essa frase, e essa frase pode ser utilizada, por exemplo, na proposta de intervenção, no início da proposta de intervenção, mostrando aí, né, a necessidade de haver uma intervenção do governo para que seja sanado o problema da desigualdade social no país. Então, dessa forma, está trazendo aí o sentido de conclusão. Não existe contraposição aí, não existe conformidade, muito menos soma, e aí a gente esquece condição, tá bem? Então, essa é a atividade número 1. Vamos para a atividade número 2. Na frase, os níveis de desigualdade social na cidade são grandes, tananã, devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. Qual conectivo seria o ideal para ligar as duas ideias apresentadas no período? Justifique sua resposta. Pessoal, vamos lê-las separadamente. Os níveis de desigualdade social na cidade são grandes. Devemos reconhecer que tem diminuído nos últimos anos. O que a gente pode pensar? Na primeira está falando que os números são grandes. Na segunda está falando que eles estão diminuindo, eles têm diminuído. Então traz a ideia de quê, pessoal? Uma ideia de contraposição, né? Então a gente pode utilizar aí os conectivos contudo, no entanto e entretanto. Você pode ir além na sua resposta, você pode colocar o mas também, ok? Na verdade, o exercício está pedindo apenas um conectivo, mas aqui eu estou propondo a vocês aí, né, que vocês pensem um pouquinho além do que o exercício está pedindo. Então, gente, a segunda oração ela vai apresentar uma certa contraposição ao que é afirmado na primeira, né? Apesar dos números serem grandes, tem diminuído nos últimos anos.
Por isso, né, a conjunção adversativa é a que melhor se adequa para estabelecer o sentido desejado, que é um sentido de contraposição, de oposição, de adversão, tá bem? Então vamos aqui à atividade número 3. Escreva um parágrafo em que você comente sobre a importância da educação de trânsito como matéria na escola. O seu parágrafo deve apresentar no mínimo 3 conectivos. Aqui vocês devem construir um parágrafo de desenvolvimento, ou seja, um parágrafo argumentativo. Então vocês vão trazer aí elementos que provem, que comprovem a importância da educação de trânsito na escola, ok? Então, pessoal, não vou trazer um parágrafo escrito para vocês, que é um trabalho exclusivamente de vocês e é bem subjetivo, ok? O que eu vou trazer aqui são algumas dicas sobre como vocês podem construir esse parágrafo. Não se esqueçam do esqueminha, né? De que cada parágrafo tem uma estrutura. E no desenvolvimento, vocês precisam fazer um tópico frasal, trazer os argumentos aí e fazer o fechamento com uma crítica, né? Finalizando aí as ideias que vocês expuseram, né, no texto de vocês, no parágrafo de vocês. Então, como que vocês podem escrever? O que vocês podem escrever aí? A partir de algumas perguntinhas, fica muito fácil para vocês descobrirem, né, o que vocês podem escrever. A primeira é: qual é a importância da educação de trânsito como matéria na escola, né? Para o indivíduo, para vocês e para a sociedade. Qual o resultado que pode trazer de positivo aí se for estudada a educação de trânsito na escola? Quais são os aspectos sociais que são beneficiados quando a gente dá, né, a devida importância para a educação de trânsito? Quais que são os malefícios gerados quando não se é dada a devida importância para a educação de trânsito na escola? E aí vocês precisam utilizar 3 conectivos. Como eu falei para vocês, é necessário que vocês usem um conectivo logo quando vocês estão iniciando o parágrafo de vocês. Então, é um conectivo que vai trazer aí uma ideia de introdução, de início de algo, de uma sentença, de uma fala ali, né? De uma frase. Então, vocês devem utilizar esse no início. Vocês podem utilizar um conectivo aí de adição, adicionando uma informação à outra. Vocês podem citar, né? Se vocês forem citar uma pesquisa, se vocês forem citar um argumento de autoridade, utilizar um argumento de autoridade, vocês podem utilizar, né, o conectivo de conformidade. Se vocês forem contrapor uma informação a outra, né, vocês podem utilizar os conectivos adversativos e para finalizar, vocês também podem utilizar aí os conectivos conclusivos, como nós vimos aí nos quadrinhos, tá bem? Então, pessoal, vocês podem utilizar muito mais do que 3 conectivos. E até sugiro que vocês não fiquem presos a esse número aí de 3. Se vocês fizerem, né, um parágrafo sem prestar muita atenção nos conectivos, vocês podem usar até muito mais do que 3, tá bem? Então, essas são minhas dicas. Espero que eu tenha ajudado a todos vocês. Espero vocês na próxima aula também, ok? Um beijão, tchau, tchau e bons estudos!